Boa noite a todas e todos. As primeiras décadas dos anos 2000 também trouxeram esperanças, renovações e novos desafios no que tange à representação da população indígena perante o restante da sociedade brasileira. É bastante visível um número cada vez maior de jovens nas universidades, liderando os movimentos sociais e assumindo uma identidade, referenciando seu grupo étnico, sua comunidade. Essa é uma conquista muito significativa. Contudo, pode-se perceber que falta muito ainda para o reconhecimento das experiências, dos conhecimentos, das histórias dos povos indígenas, ou melhor, dos povos indígenas como protagonistas da sua própria história nas escolas. Para conversar sobre esses horizontes, sobre o que podemos caminhar juntos, o programa Chão da História tem a grande alegria de receber hoje o professor Gerson Baniwa, da Universidade Federal do Amazonas, e a professora Fátima Pires, da Fundação Pública Municipal de Educação de Niterói. Professores, sejam muito bem-vindos, expressando desde já nossa gratidão por compartilharem esse momento com o nosso programa, com o público da Associação Brasileira de Pesquisadores do Ensino de História. E a gente pode começar, então, com o professor Gerson. Professor Gerson, boa noite. Então, além de pedir para se apresentar ao público, eu gostaria de acrescentar uma primeira questão, uma primeira reflexão, professor. Nas suas palestras, o senhor tem ressaltado certas representações que vão sendo construídas pelo olhar colonialista, né? Aquelas já conhecidas representações pelas ausências, sem cultura, sem fé, sem rei, sem lei, sem educação. Então, apesar de todos os nossos esforços, parece que a gente tem alguma permanência. Eu diria que o senhor falasse um pouquinho desses desconhecimentos, talvez preconceitos, né, de uma grande ignorância, no sentido de não saber sobre as culturas indígenas como um todo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Jean. Cumprimento a todos e a todas, de modo muito especial a professora Fátima, companheira e colega aqui nessa roda de conversa, né? Agradecer pelo convite, por essa oportunidade, uma iniciativa muito louvável, né? Então, parabéns. Bom, é verdade, professor Jean, é fundamental que a gente faça um esforço de fazer uma releitura muito aprofundada, não é, desse encontro de povos, de civilizações, de culturas tão diferentes lá há 521 anos atrás, não é? Porque, na verdade, esse encontro foi entre civilizações, entre culturas muito diferentes, mas eu costumo dizer que são civilizações equivalentes. A história, inclusive, prova isso, né? Como os povos originários, hoje conhecidos como povos ameríndios ou povos indígenas, né, estão aqui nesse continente americano há pelo menos 11 mil anos, não é? E a chegada dos europeus não passa de 521, 522 anos. Então, é importante que a gente diga que esse encontro foram de civilizações. Agora, de civilizações que não se conheciam. Então, a ignorância era de ambos os lados, não é? Quer dizer, os europeus que aqui chegaram não conheciam, tinham total ignorância com relação aos povos daqui, mas os povos daqui também não conheciam, nunca tinham visto, não é? Essas outras sociedades, esses outros povos. Então, é importante que a gente esclareça isso, né? Esse encontro não foi apenas feito de brigas, de guerras, não é? Como às vezes a gente também ouve. Mas eu diria que, num primeiro momento, né, esse encontro, é claro, né, com admirações, né, os encontros com admirações, com fascínios, mas também com fantasias de todas as partes. Eu queria só lembrar, por exemplo,
para os povos indígenas, né, os povos ameríndios, aqui originários, a primeira impressão que tinham dos não índios, né, os índios chamam de brancos europeus, é que poderiam ser alguns seres mágicos que constavam em suas mitologias, em suas cosmologias, né? Seres mágicos, seres divinos, seres espirituosos, não é? Inclusive conhecendo as suas tecnologias à época, por exemplo. Então, e com certeza da parte dos europeus também tinham as suas fantasias, né? Também lendárias sobre terras distantes, sobre outros povos em outros continentes, não é? Então, foram povoados também de imaginações lendárias, né, de todas as partes. Também estranhamentos, não é? Então, os europeus ficaram estranhando a forma de vida dos povos indígenas, comunitária, moradias, as línguas que não conheciam, a pouca roupa que usavam. Os povos indígenas nunca viveram com tanta pura nudez, não é? Então, houve dúvidas, não é? Também houve dúvidas, preconceitos, estereótipos. Eu queria dizer que, infelizmente, muito tempo depois da chegada é que essa parte mais perniciosa começou, não é? Os preconceitos, o racismo, o ódio, não é? Mas isso já foi muito depois por duas razões. Uma, por interesses econômicos, não é? Então, na medida em que os europeus descobriram que aqui havia muitas riquezas naturais, muitos recursos naturais, então tinham que achar uma narrativa para desmerecer, para desvalorizar, para negar a importância, né, desses povos originários, para que pudesse avançar sobre seus territórios e, portanto, as riquezas que estavam nisso, né? E aí veio junto, não é, os interesses econômicos e, por incrível que pareça, os interesses também cosmológicos, eu diria teológicos, não é? Então, talvez a visão mais perversa com relação aos europeus sobre os indígenas foi aquela dúvida sobre a humanidade indígena, né? Haviam dúvida sobre se os indígenas eram humanos. Não é? Isso é uma dúvida, isso é um problema cruel que até hoje não foi superado, né? Essa dúvida de quem é o indígena por parte dos não índios é percebida até hoje, né? Uns acham os índios selvagens do mato, canibais. Ouvimos até recentemente da nossa autoridade maior aqui da República Brasileira, indivíduos que moram no zoológico, né? Então, e assim por diante, é resultado dessa dúvida cosmológica e teológica dos europeus, né? Que não deveriam ser humanos, porque se fossem humanos, teriam que ser também cristãos, teriam que ser também filhos de Deus, dos Deus dos europeus, né? Teriam que ser descendentes de Adão e Eva, de Abraão, de Noé, depois do dilúvio, né? Então, eu diria que todo o problema, a dificuldade de convivência entre esses povos, essas sociedades, resultaram, então, desses dois interesses, né? Cosmológicos, teológicos e econômicos, né? Agora, como eu disse inicialmente, o que tem que ficar bastante caracterizado é que se tratava de grandes civilizações, tanto as civilizações europeias quanto as civilizações aqui nas Américas, não é? E civilizações do ponto de vista cultural, tecnológico, de saberes, fazeres, conhecimentos, epistemologias, nada desiguais entre as civilizações da Europa e as civilizações das Américas, né? Tanto é que, do ponto de vista político, né, os impérios, vários grandes impérios se formaram do lado aqui do continente americano, assim como do lado do continente europeu. Obrigado, professor. Quanta coisa que a gente tem para aprender, né? Eu vou falar um pouquinho com a professora Fátima agora. Professora Fátima, boa noite. Boa noite. Além de pedir para se apresentar ao público, já vou aproveitar para fazer uma relação com a fala do professor Gerson, né? Então, no seu livro Diálogos Interculturais, a senhora também constata essas representações, né, pejorativas que vão da inocência, à selvageria, da indolência, à incapacidade de autogestão. E a senhora propõe uma metodologia, né, uma das metodologias que a senhora propõe para trabalhar com esse tema é a anamnese.
que eu entendo como uma percepção também da cultura histórica que os alunos trazem. Então, eu pergunto, na experiência com os estudantes da educação básica lá em Niterói, a gente também percebe essa permanência dessas representações ou esses desconhecimentos, né? Como é que você dá isso, professora? E obrigado novamente por compartilhar esse tempo com a gente. Boa noite, então. Eu que agradeço essa oportunidade, é uma satisfação estar aqui hoje com vocês. Falando um pouco da minha trajetória, eu sou graduada em História pela UERJ e atuo na educação básica há mais de 20 anos. Atuei também no ensino superior pela UERJ. Nesse percurso, e muito impelida pelas questões da sala de aula, busquei investir na formação continuada, em princípio, para melhorar minhas aulas, então fiz especialização, mestrado em ensino, e agora eu estou no doutorado em educação pela UFRJ. Uma das minhas inquietudes como pesquisadora, que investiu na análise da implementação das leis identitárias, tanto a Lei 10.639 de 2003, quanto a Lei 11.645 de 2008, é que em muitos manuais didáticos e outros recursos pedagógicos, indígenas e africanos são representados de forma muito estanque, como se eles não fizessem parte dos mesmos contextos históricos, e no centro das atenções está o colonizador branco e europeu. Isso tende a negar o diálogo entre os grupos culturais indígenas e afro-brasileiros, ainda que estes estejam inseridos em um mesmo tecido conectivo. Isso me pareceu uma lacuna grave e, por isso, investi na elaboração de metodologias para superá-la, muito confiante também na potência da docência. Uma interpretação destas leis numa leitura da cidade como fonte histórica, por um viés do diálogo entre as culturas, demonstrou ser, na prática, um caminho eficaz para desconstruir essas narrativas já cristalizadas e pautadas na visão do colonizador. Isso porque os encontros e desencontros marcaram nossa história e fizeram de nós uma nação plural, mas que não tem encarado devidamente as suas feridas ainda abertas. Olhar, então, para esses encontros que não se encerram no passado por outros ângulos é nos perguntar acerca de outras possibilidades de existências, coexistências e convivências. Essas metodologias foram publicadas em formato de aulas oficinas, o livro que o senhor citou, como livro impresso, e foi resultado da pesquisa de mestrado. No doutorado em educação, na UFRJ, fui apresentada um outro paradigma teórico que tem me ajudado muito na problematização destas questões. Na UFRJ, eu faço parte de 2 laboratórios de pesquisa, o LANEC, que é o Laboratório de Estudos do Currículo, e o LEPE, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História. Esses 2 laboratórios abrigam diversos grupos de pesquisas, entre eles o grupo que faço parte, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino de História e Formação de Professores, o GEPROF, que é coordenado pela professora Ana Maria Monteiro, minha atual orientadora nessa pesquisa de doutorado. Em relação à anamnese, é uma ótima questão, porque foi algo muito relevante para o trabalho, e como a própria etimologia da palavra sugere, trata-se de um exercício de trazer de volta a memória, que é feito de modo contínuo e não apenas uma única vez, para que a gente possa explorar o que os alunos já trazem como saberes internalizados das suas experiências cotidianas, e aí, com essa avaliação diagnóstica, podemos compreender o quanto a narrativa tradicional está forte em nossos estudantes. Nós podemos pedir, por exemplo, para nossos alunos desenharem como eles imaginam os indígenas na atualidade. E se houver representações nos moldes do mito do bom selvagem, pode ser um indicativo do quanto a narrativa tradicional ainda está forte nesse aluno. A princípio, essa foi a tendência geral dos nossos estudantes de Niterói,
Contudo, o trabalho com os saberes outros levou os estudantes ao encontro de outras narrativas e imagens dos indígenas, e eles puderam compreender que essas culturas não estão cristalizadas no tempo, e isso foi constatado em outras avaliações para diagnosticar o desempenho do nosso trabalho. E aí foi a partir dos dados da anamnese desses meus alunos que propus as metodologias a partir dos principais problemas identificados. Para as atividades de anamnese, nós utilizamos recursos didáticos como vídeos, imagens, textos, poesias e, sobretudo, as fontes históricas. Como o ensino e a aprendizagem são processos, é bom realizar algum tipo de anamnese também ao longo do percurso do trabalho. Bom, professora, quanto à experiência também, né? Depois a gente vai compartilhar um pouquinho mais aí dessa aplicação do trabalho, né? Como é que foi também junto às escolas. Eu vou voltar um pouquinho aqui com o professor Gerson, que também gosto muito dessa interpretação que o senhor enunciou, professor, desse primeiro encontro que houve no século XVI, né? Eu acho que significa um grande ganho de interpretação que o senhor nos traz, porque, como o senhor diz, né, um encontro de cosmologias, de epistemologias, de saberes, e assim vai, né, de sistemas de vida milenares, né? E parece-me que os povos indígenas, então, como o senhor disse, construíram, então, narrações deste encontro e explicações para uma história para depois do século XVI. Não sei se o senhor poderia comentar um pouquinho sobre isso, como é que são essas representações que o senhor conhece ou que são trabalhadas aí. Também eu sei que o senhor coordena vários cursos, né, de educação superior em comunidades indígenas pela Federal do Amazonas. Então, como é que são? Como é que se vê essa história depois, a sua própria história depois do século XVI? Acho que está com o microfone. É sempre muito importante destacar, né, que os chamados povos indígenas originários ameríndios, né, são um conjunto de sociedades e civilizações humanas milenares, habitantes do atual continente americano, portanto, muito antes, né, milhares de anos antes da chegada e conquista dos povos europeus aqui ao novo continente. E cada um desses povos originários resultado, né, de milhares de anos de construção histórica, de formas e modos de organização social, cultural, política e religiosa, inclusive epistêmica, né, formas de racionalidade, de lógicas, de concepções, de cosmovisões, não é? Ou seja, cada povo indígena desenvolve e se vale para viver de seus complexos sistemas cosmológicos, sistemas ou regimes, né, de conhecimentos, suas epistemologias, ontologias, saberes, fazeres, racionalidades, lógicas de pensamento, entendimento. Aquilo que os povos indígenas chamam de ancestralidade, né? É importante frisar isso. O que é ancestralidade para os povos originários, povos indígenas, né? São conjunto de princípios, valores e sabedorias primordiais, recebidos e transmitidos desde a origem do mundo, né? São, portanto, princípios e valores existenciais. São princípios e valores que dão sentido à vida e à existência pessoal e comunitária, coletiva, inclusive existência cósmica, né? Já que os povos indígenas, eles não se consideram exteriores à natureza, ao universo, ao cosmos, né? Eles se situam e assim coexistem, não é? Intrínseca, organicamente com a natureza, com o cosmos. Portanto, a ancestralidade, né? Esses princípios e valores e saberes formam a base, a referência, o motor, a energia e alimentos da existência para a existência, né? Uma forte e claro guia existencial da vida e para a vida. Essa ancestralidade, ela
ela expressa claramente alguns desses princípios e valores aqui, só para a gente deixar isso mais claro, né? Por exemplo, diversidade e equidade ontológica, humana e não humana. Quer dizer, não há uma possibilidade no pensamento indígena para unidade ou uniformidade ontológica, não é? Muito menos humana, é humana e não humana. A organicidade do cosmos, né, da natureza, portanto, incluindo os humanos, que alguns autores chamam de cosmopolítica, né? Ou seja, o que predomina não é a política do ser humano, não é a política social do ser humano, mas é a política social da natureza, do cosmos, portanto, do universo, né? A interdependência resulta disso, né? Se tudo é orgânico, interdependente, então tem que haver alguns valores como interdependência, reciprocidade, dádiva, respeito, partilha, solidariedade, generosidade, amor e respeito à natureza como a si próprio, né? A gente percebeu muito isso nesse tempo de pandemia nas aldeias indígenas, né? Outro princípio é a imanência ontológica, ou seja, os povos indígenas existencialmente vivem neste universo, neste mundo. Não é imaginando outro mundo, a realidade é esta, e esta é que tem que ser vivida, não é? O universo é uma realidade imanente, que está, portanto, ao alcance de ser experimentado e vivido por todos, não é? Então, isso está muito presente, por exemplo, no humanismo comunitário. O humanismo comunitário é muito para além das pessoas, das famílias, mas a comunidade é mesmo o universo, né? Como diria o Papa Francisco, né? A casa comum, não é? Onde todos estão presentes, coabitando, convivendo, né? No campo da economia, por isso, o princípio ancestral dos povos indígenas é baseado na economia da suficiência e não na economia da acumulação, né? Não na economia, de fato, do consumo ilimitado, né? Do acúmulo, e assim por diante, mas a economia do manejo e a economia da sustentabilidade. Por isso também toda essa necessidade do manejo e da suficiência para ter essa sustentabilidade, né? Porque se foge desse princípio da suficiência, quer dizer, eu exploro, eu vou atrás apenas daquilo que eu preciso e não além do que eu preciso, me garante naturalmente a sustentabilidade. Então, o manejo é baseado nessa suficiência, nessa necessidade básica que todos têm que ter acesso da mesma forma. Daí também são comunidades bastante igualitárias. Então, todos esses princípios que formam, eu diria, a base epistemológica, ontológica, né, cosmológica dos povos indígenas, muito presente hoje. Não são questões do passado, né? Se a gente fosse pensar por que os povos indígenas hoje vivem, né? São 2020 mais de 1 milhão de pessoas, né? Com suas culturas, línguas, tradições, seus territórios, não é? Veja só essa resistência, essa resiliência diante da força que é a globalização, do capitalismo, do consumo, né, exploratório, que vai destruindo tudo, né, meio ambiente, valores sociais, aonde vai penetrando, né? E aí os povos indígenas estão ali, né? Com esses princípios e valores, olha só, de milhares de anos, né? Claro, em novos contextos, claro, contextos inclusive melhores, né? Porque apropriam-se também dos fazeres, saberes, das tecnologias dos tempos atuais, que são herança e resultados de longos, né, trabalhos, de longa construção das diversas humanidades do nosso universo, do nosso mundo. Já pensou se isso fosse trabalhado nas escolas, hein, professor? Quanta coisa a gente poderia pensar, né, para além daquela nossa ruptura cartesiana, homem e natureza, lá fundadora da modernidade ocidental, né? E falando de escola, eu queria voltar também aqui com a professora Fátima. Professora, a senhora lá no seu trabalho também afirma que é preciso a gente revirar essas histórias, remexer nesse passado para que possamos visualizar tudo aquilo que foi ocultado.
como forma de validar nossos direitos, como povo plural que somos, né? Isso é muito bonito. Eu pergunto, então, quais são os principais desafios metodológicos, axiológicos, para conseguir estabelecer um diálogo com a subjetividade desses jovens, desses alunos que vivem numa grande cidade, no trabalho com essa temática, com a temática indígena, com a interculturalidade. Como é que é isso, professora? Então, obrigada pela questão. É uma questão bem relevante, porque envolve vários desafios, né? Então, um desafio inicial com a temática indígena em sala de aula diz respeito à questão das fontes históricas. Nós temos muitas iniciativas de pesquisadores brasileiros que fizeram um esforço no sentido de compilar essas fontes, traçados das culturas materiais dos nossos povos originários, o resgate de suas tradições orais, entre outros acervos. Nas minhas pesquisas e nas minhas práticas de ensino, usualmente recorro a esses materiais, porém, o que ficou claro para mim no meu percurso investigativo é que utilizar a própria cidade, considerando ela própria como fonte histórica, poderia ser um excelente caminho para a produção das nossas subjetividades. A cidade, ela traz essa questão do pertencimento e está na origem etimológica da palavra cidadania. É um lugar de convivências, tanto no presente quanto no passado. Contudo, como essas convivências nem sempre foram harmoniosas, a cidade abriga as marcas dessas feridas. Então, Niterói, que significa águas escondidas em tupi, tem muitas histórias que precisam ser reveladas, assim como outras cidades também. E nessas histórias, há a presença e não presença dos nossos povos indígenas em múltiplas camadas temporais, em seus tecidos conectivos e conflitivos. Então, um outro desafio que é central nessa proposta é como revelar essas histórias e, ao mesmo tempo, dar conta dos conteúdos tradicionais de história, considerando o tempo letivo que dispomos e sabendo que esses conteúdos tradicionais ainda são imprescindíveis para a ascensão social dos nossos estudantes. O caminho trilhado não foi acrescentar, e sim entrecruzar esses temas aos conteúdos curriculares, mas de forma a questionar as narrativas já cristalizadas para entrecruzar as histórias local, nacional e global. E com isso, enfrentar esses apagamentos e outras violências simbólicas de forma mais contínua e não apenas nas datas comemorativas. Esse entendimento pode ser muito estratégico, pois persegue um duplo movimento. O primeiro seria empoderar para que nossos alunos se tornem engajados na luta por direitos e na perspectiva do ensino intercultural de história. A questão dos direitos é sempre em direção ao direito do outro, numa visão de alteridade, de empatia, e não apenas os direitos individuais ou de determinados grupos. Esse empoderamento visa também que nossos alunos venham a ocupar os melhores espaços simbólicos e de poder, e para isso ele vai precisar dominar esses saberes ainda oficiais, contudo de uma forma questionadora. O segundo movimento, decorrente do primeiro, é que ele não esqueça essas expropriações históricas, é um dever de memória. Para exemplificar, Niterói abriga o mito do Araribóia, que foge daquele ideal do mito do bom selvagem. Ele foi um índio guerreiro que lutou e venceu, ou seja, esse mito representativo não se traduz pelo viés da ingenuidade, da vitimização, da barbárie, ou mesmo da tutelagem tão recorrente no senso comum e muitas vezes reforçados nos livros. Esse mito é demonstrativo do protagonismo indígena que produz resistências, que disputa com outros indígenas e que se alia com outros agentes, ou seja, que sabe se articular conforme seus interesses e necessidades. Araribóia negocia uma terra que já era dele e recebe da coroa portuguesa a região de Niterói como uma sesmaria,
tendo então sua presença e do seu povo legitimado por Portugal, mas, ao mesmo tempo, às custas da expropriação de outros povos rivais. Então, a pergunta que nós fizemos foi: onde estão esses indígenas numa cidade que já é indígena até no nome e que antes era deles? Essa questão foi propulsora de um sentimento de empatia, de alteridade, porque nos ajudou a pensar os problemas em comum que atingem indígenas e não indígenas, como, por exemplo, a questão da violência, da moradia, da expropriação. A gente estudou sobre a última aldeia indígena, a Tecoá Itaripu, que tinha se fixado em Itaipu, que é um bairro considerado nobre de Niterói, e que em 2008 sofreu um incêndio criminoso por conta, entre outros motivos, da especulação imobiliária e se retirou para outra cidade. Os estudantes se mostraram muito incomodados pela crueldade e também por perderem a oportunidade de conhecer a história desses povos mais de perto. Esse estudo fez parte de uma primeira etapa de sensibilização na sala de aula, que com outras fontes históricas envolvia situações de problemas, com dicas nos próprios documentos para resolução. Em seguida, fizemos uma segunda etapa, que era uma atividade prática. As atividades práticas são outros desafios na proposta, porque precisamos explorar os espaços da nossa cidade. Infelizmente, a gente sabe que muitos professores enfrentam condições muito adversas, e nem sempre isso é possível, mas um exercício prático interessante é investir nas narrativas que os próprios estudantes trazem de seus antepassados, suas memórias familiares, que poderão também enunciar rastros culturais dos nossos indígenas. Na atividade de campo, a respeito da aldeia que ficava em Itaipu, a Tecoá Itaripu, nós estudamos sua presença na ausência, pois ela já havia se dispersado por conta do incêndio. Já sensibilizados e até mesmo inconformados com as situações vivenciadas pelos indígenas, os alunos foram a um sítio arqueológico que reunia um sambaqui e que era símbolo da ancestralidade dessa aldeia. Naquela mesma região, em Itaipu, fica um museu socioambiental e a comunidade dos pescadores. Outras comunidades tradicionais ficam no entorno, como o Quilombo do Grotão, que a gente visitou em um outro momento para uma outra atividade específica. Depois, em uma terceira etapa, já novamente na sala de aula, os alunos foram estimulados a trocarem suas impressões sobre a experiência, vivenciada. Eles precisavam sistematizar, mas de uma forma assim, muito natural, tudo aquilo que eles aprenderam. Aí a gente faz isso de forma lúdica, com roda de conversa, com jogos. Na atividade em que visitamos aquele território em Itaipu, teve várias coisas que chamaram a atenção, mas uma delas é que aquelas comunidades buscavam se unir de todas as formas. A fala de um pescador despertou o interesse dos estudantes e eles apresentaram propostas para garantir a permanência desses grupos e suas atividades artesanais, porque eles enfrentam uma competição desleal com a pesca industrial. Essas competições desleais representam um desses muitos problemas em comum entre indígenas e não indígenas. Muitas ideias surgiram, por parte dos estudantes, comprar diretamente do pequeno produtor, recolher donativos, mas a ideia que melhor repercutiu foi a de um aluno dizendo que eram necessárias medidas protetivas e que deviam partir do governo, que nós precisamos de governantes que nos protejam, que protejam os mais fracos. Voltando, então, nossa atenção para os conteúdos curriculares, a gente vê que esses problemas não são novos, estavam também no passado, Por exemplo, na corrida imperialista, na crise de 29, e em tantos outros momentos históricos, e com isso, a gente pode aprender muito com os nossos antepassados indígenas e não indígenas, e, ao mesmo tempo, estimular no aluno esse pensamento mais propositivo, que é uma marca do próprio protagonismo juvenil. Muito bom, professora. Entrecruzar, questionar essas narrativas cristalizadas. Dá um tempinho ainda para fazer uma última pergunta para o professor Gerson, A gente está com o tempo um pouco estourado, mas eu vou fazer uma última questão aqui
ao professor Gerson, antes da gente passar para o público. Professor Gerson, são 180 línguas, 305 povos, no território Baniwa são mais de 100 aldeias, o senhor, certa vez, pergunta se os índios figuram no projeto de Brasil, no projeto de nação brasileira. Eu acho que para que esse encontro aconteça, a gente precisa do espírito aberto para conhecimento do outro, né? Então, o senhor, com a sua experiência, com todos os estudos e pesquisas, poderia dizer um pouquinho para a gente, é uma pergunta não tão acadêmica, né, mas claro que os conhecimentos acadêmicos ajudam muito nisso, falar um pouquinho o que os Baniwa gostariam que o restante da população brasileira soubesse sobre eles. Para mim, me parece que há tanto por conhecer, por aprender, não é isso, professor? Bom, em primeiro lugar, que todo mundo, que o mundo, né, que os brasileiros, que as comunidades, as pessoas pudessem entender, conhecer e reconhecer os Baniwas, assim como todos os outros quase 1000 povos originários aqui das Américas, que são isso que eu falei, né? São povos com suas histórias, com suas civilizações, com seus progressos, com suas tecnologias, é claro, com suas potências culturais, econômicas, espirituais, mas também com suas fragilidades, não é? O povo Baniwa, assim como todos os povos indígenas, são povos nem melhores nem piores, e que estão nesse mundo, e que querem, não é, ter o seu espaço para viver, para existir, para coexistir, não é? Acho que isso, sem dúvida nenhuma, esse é um primeiro lugar, mas para isso eles precisam ter o seu espaço, precisam ter o seu lugar, que é o seu território, a sua terra, a sua natureza, o seu rio, a sua floresta, para viver, os seus direitos garantidos, né? Estou falando isso porque tudo isso é o que mais deixa os Baniwa e os povos indígenas tristes no Brasil, né? Porque nos últimos anos tem havido uma perseguição, um ataque muito forte, muito violento, injustificado, porque ao longo desse tempo, como eu disse, os povos indígenas foram sendo vistos, não é, como empecilhos, como barreiras, até como vergonha para o país, como se os povos indígenas fossem do passado, né, atrasados, e assim por diante, né? Quando os povos indígenas sempre deram a sua importante contribuição para a própria consolidação do povo brasileiro, do Estado brasileiro, do Brasil como um todo, né? Então, acho que uma primeira questão, o que os Baniwa, os povos indígenas querem é esse reconhecimento. Em segundo lugar, também, não é, o conhecimento, o reconhecimento do direito de poderem viver em paz, tranquilos, e poderem contribuir com o Brasil, como eu disse, né? A contribuição dos povos indígenas, desde o princípio da colonização, se deu. Como acham que os primeiros colonizadores europeus conseguiram sobreviver se embrenhando nessas matas, sem a orientação, sem o guia, sem os conhecimentos geográficos, culinários, medicinais dos índios, não é? Quanta riqueza cultural os indígenas herdaram até hoje para o povo brasileiro, não é? Qualquer lugar do Brasil, vamos ter vocabulários, nomes de lugares, nomes de pessoas, né? Histórias, todas as áreas, inclusive do conhecimento. Acho isso extremamente importante, não é? E, por fim, os Baniwa, infelizmente não dá para colocar aqui o mapa, né? Nós estamos lá, no extremo norte do Brasil, lá na fronteira do Brasil com Colômbia e Venezuela, numa área geopolítica chamada Cabeça do Cachorro, terra indígena do Alto Rio Negro. Somos 15.000 Baniwa, e nós estamos vivendo lá no nosso território, na nossa terra, muitas vezes quase sempre desconhecido, ignorado, principalmente, né, pelo poder central de Brasília, os grandes governantes, mas estamos lá, não é, vivendo de acordo com nossas culturas, línguas, somos falantes, né, eu sou falante de minha língua materna e paterna, 2 línguas indígenas, além da língua portuguesa que aprendi muito tempo atrás, e que reconhecesse essa nossa humanidade, essa nossa capacidade. E eu queria dar aqui o meu testemunho, né? Eu sou um Baniwa,
poliglota, falante de 2 línguas indígenas, e mais um pouco a língua portuguesa, e às vezes um pouco a língua inglesa, porque foi necessário aprender para poder percorrer, né, o caminho da academia, graduação, mestrado e doutorado. E essa capacidade está comprovada. Alguém perguntar, não, professor, você chegou por conta das cotas. Não, eu sou um defensor e construtor das políticas de ações afirmativas, assim como de cotas, mas eu sou uma geração bem anterior. Eu ingressei na Universidade Federal do Amazonas, só para você ter uma ideia, em 1992. E 2002, 10 anos antes da lei das cotas, eu ingressei por processos convencionais na Universidade de Brasília, onde fiz meu mestrado e doutorado. Então, eu acho que é um testemunho, um exemplo claro de que somos diferentes, sim. Isso é verdade. Nós, povos indígenas, somos diferentes, porque essa é a nossa condição humana, existencial. O dia que os povos indígenas não forem mais diferentes, não são mais indígenas, pode ser qualquer coisa, né? Aprendemos, conhecemos e vivemos o mundo de forma diferente de outros povos. Nosso Criador nos fez diferentes e diversos, porque não existe um povo indígena, são quase 1000 povos indígenas no mundo hoje, na América, né? Portanto, como eu já disse, nem melhores nem piores que outros, né? Mas vivemos o mesmo mundo, no mesmo país, na mesma sociedade, né? Acho que é isso o pensamento de Umbaniwa, né? Porque nós somos cosmopolíticos. A visão indígena cosmopolítica é uma espécie, por isso nós chamamos de Mãe Terra, Mãe Universo. Cabe todo mundo. Então, não precisa haver racismo, não precisa haver discriminação, não precisa haver exclusão. A concepção cosmológica dos povos indígenas tem lugar para todo mundo. Não é para todo mundo, humanos e não humanos, né? Eu acho que essa é uma grande lição que os nossos povos indígenas continuam nos dando, né? E esse é um pensamento também ancestral. Oxalá a gente possa realmente aprender isso. E daria para a gente transcrever o que o senhor falou ali, para a gente levar como um texto para trabalhar nas escolas, né? Eu vou pedir uma licença para a professora Fátima e vou deixar uma pergunta dela para a gente fazer por último, para a gente agora aproveitar um pouquinho as perguntas para o público, aí depois a gente volta com a professora Fátima, tá? Então, eu convido a professora Rosiane Bechler, que tem o trabalho aí de organizar, selecionar e estruturar as perguntas que o público vai nos passando. Bem-vinda, professora Rosiane. Obrigada, professor Jean. Boa noite, gente. Boa noite, professora Fátima, professor Gerson. Que honra estar aqui, né, ouvi-los, e é muito difícil falar qualquer coisa depois dessa colocação tão forte, né, e desse posicionamento e dessa percepção que o professor Gerson nos traz. E está particularmente difícil para todos nós também falar algo essa semana. Então, no início, a gente meio que fez um combinado, né, professor Jean deixou a parte difícil para mim. Nós queríamos aqui, né, enquanto equipe do Chão da História, enquanto a ABE também, nos solidarizar com as 300 mil vidas, né, perdidas no nosso país, nesse um ano desse ciclo que iniciamos, vários ciclos dentro de um mesmo ciclo aí que não se finda, e dizer que mais do que nunca é urgente, né, a gente retomar aí nossas raízes e refletir sobre a nossa história, sobre como caminhamos até aqui, sobre precisamos caminhar. E aí esse programa de hoje se mostra tão forte e potente nas reflexões que ele nos traz. Então, sem tomar mais o espaço também dos colegas que estão aqui conosco, compartilhando, se envolvendo, se emocionando também, eu já vou iniciar, vou passar de novo para o professor Gerson, daqui a pouco eu faço uma questão para a professora Fátima também, mas eu quero trazer a pergunta do Gabriel Santos aqui para o professor Gerson, questionando qual que é o papel da universidade, professor, na quebra de paradigmas relacionados aos povos indígenas americanos e africanos. E aí ele ressalta que muitas grades, né, dos cursos de história ainda estão
extremamente centralizadas na Europa. Eu acho que esse é um debate que não se finda, né? Ok, obrigado, professora Rosiane. Bom, então, ao Gabriel, muito rapidamente, papel da universidade. Para a gente pensar o papel da universidade, precisa entender o que é a universidade, né? Na minha leitura, a universidade é uma instituição, praticamente é uma radiografia mental, epistemológica, política, ideológica do mundo europeu. Por isso a fala, né, a universidade é completamente eurocentrada. Ela tem como referência o pensamento, a racionalidade, as lógicas, eu diria a alma do mundo europeu, das sociedades europeias. Isso não é um demérito, só que é outro mundo, é outro universo, é outra racionalidade, não é? Então, é muito difícil a universidade incorporar de verdade outras racionalidades, porque ela precisaria meio que se relativizar, e isso é muito difícil para a universidade, que sempre se colocou como absoluta, né? Como universal, como a verdade, né? Como a detentora da única verdade, da única ciência, não é? Isso está escrito em toda a literatura, inclusive nas literaturas históricas, né? Olha só a ideia da história universal, né? De Hegel e assim por diante, não é? Como se não houvessem outras histórias. Então, eu te diria, Gabriel, o que a universidade pode fazer? Qual é o seu papel? Já faria muito se fizesse uma meia-culpa, né, em todas essas tragédias que aconteceram aqui do outro lado do continente, né? Eu sou da antropologia, eu cobro até hoje da disciplina antropológica um pedido de desculpa, porque a antropologia ajudou, não é, a matar milhares de indígenas e continua ajudando, né? Uma corrente da antropologia, por exemplo, criou categorias sociais para indígenas, né? Nosso querido Darcy Ribeiro ajudou nisso, criando índios não contactados, índios pouco integrados, índios meio integrados, índios mais integrados. Só ao dizer isso, já ajudou a excluir, a matar muitos indígenas, continua negando direitos, né, até hoje, porque, olha, aquele que já não fala a língua indígena não é indígena mais, não tem mais direito, né, só para se ter uma ideia e o resultado, né, de um pensamento dessa natureza. O segundo lugar, não tem jeito, se queremos avançar, a universidade vai ter que abrir a sua alma, o seu espírito, né, aquela parte mais difícil, porque tem que quebrar a história da vigilância epistemológica, né? Não é? Se não quebrar, se não relativizar esse monopólio da vigilância epistemológica, não haverá lugares para esses outros saberes, né? Circulam perifericamente. Eu sou professor da minha Universidade Federal. Nas minhas disciplinas, eu dou aula de filosofia baniwa, filosofia indígena, epistemologia baniwa, história indígena, eu dou todas essas disciplinas no meu curso na minha universidade. Mas qual curso mais adota isso, né? Duvido que tenha outra experiência. E eu faço isso, eu não digo por minha rebeldia, uso simplesmente da minha autonomia como cidadão e como professor, né? O professor tem bastante autonomia na sua sala de aula, né? Não precisa ser um rebelde radical para fazer essas inovações. Mas eu penso que a universidade tem um papel fundamental, sim, inclusive para reparar erros históricos, né? Mas aqui falando para o público de história, a história precisa fazer uma revisão profunda. Eu costumo dizer, precisa fazer uma limpeza na linearidade da história, não é? E precisa dar voz a outros contadores de história, a outros sujeitos de história, não é? Eu queria ver aí, no mundo da história, muitos historiadores indígenas escrevendo outras narrativas. Ora, escrever outras narrativas indígenas não tem nada a ver destruir, negar ou ser contra a história dos não índios, dos europeus, nada, são histórias diferentes. Né? Eu insisti desde o início da minha fala, né? Não tem uma história mais verdadeira, melhor do que a outra. São histórias diferentes, não é?
Então, assim como... Eu gosto muito de ler as histórias dos gregos, né, dos mesopotâmios, dos romanos, eu fico admirado, gosto de ler e conheço bastante. Agora, isso não quer dizer que agora eu vou trocar essa história por outras. Para mim, quanto mais histórias eu conhecer, eu fico mais rico, fico mais sábio e eu fico menos preconceituoso, porque todos nós temos um pouco disso, né? E quanto mais a gente conhece essa pluralidade de pensamento, de história, de racionalidade, a gente fica menos discriminatório, menos racista, né? Então, sem dúvida, a universidade tem muito a contribuir. Eu sonho, Gabriel, verdadeiramente, no futuro, talvez eu não tenha mais idade para ver isso, uma universidade no Brasil, uma universidade verdadeiramente pluricultural, pluriétnica e pluriepistêmica, porque não existe apenas uma cultura, não existe apenas uma epistemologia, não existe apenas um povo, uma etnia, né? E para ser universidade, teria que ter mérito desse termo universidade. Universalidade tem que dar conta do todo, do que eu estou chamando, então, de cosmopolítico, né? Mas a nossa universidade ainda dá conta de uma parte, inclusive pequena, né, do mundo, porque o continente europeu é o menor, seja do ponto de vista geográfico, seja do ponto de vista cultural, né? A diversidade mesmo está fora do continente europeu. Olha só que desafio para a universidade, e começa pela história, né? Precisa também fazer isso. O senhor está tornando hoje minha função difícil aqui, viu, professor Gerson? Já vou lhe avisar. É uma universidade talvez tão diversa quanto o seu povo, né? Enfim, de passinho a passinho a gente vai caminhando. E aí, não é só na universidade que a gente aprende história, né, professora Fátima? A gente aprende história nos bancos escolares e em tantos outros espaços. Mas aí, pensando na escola, eu vou trazer a pergunta aqui do Edson. Ele está, para pedir para você nos responder, professora Fátima, ele está questionando o que dizer da quase totalmente desconhecida diretrizes operacionais referentes à aplicação da história e das culturas dos povos indígenas da educação básica, que é essa diretriz ali 2015 e 2016, né? A gente tem a lei, mas depois a gente tem as diretrizes. O que dizer do desconhecimento a respeito desse documento? Então, mais uma vez, boa noite, né? Obrigada, professor Edson, pelo seu questionamento. Em primeiro lugar, é a própria palavra diretriz, né? A diretriz, ela não tem uma força de uma lei. Ela dá encaminhamentos, né? Ela traz sugestões, mas ela não é, em si, uma legislação, né? Ela traz alguns encaminhamentos. Esse documento de 2016, ele tem a relatoria, né, da professora Rita Gomes do Nascimento, e ele não se pretende mesmo um efetivador da lei. Por quê? Porque quem vai efetivar a lei somos nós, professores da educação básica. E aí eu concordo com a senhora que, assim, é a base, né? O nome já diz, é básico. Tudo passa pela escola, né? Então, assim, a efetividade dessa lei, ela vai ser garantida através da boa formação desse professor. E aí eu concordo com o colega anterior, quando ele vem questionando o fato de, nas universidades, nós ainda não termos, né, mesmo depois de quase 20 anos dessas leis, cadeiras que contemplem essa pluralidade cultural, que é muito grave, porque a maioria dos nossos colegas, né, considerando a realidade concreta dos nossos professores, muitos não vão poder retornar à sala de aula, né? Assim, voltar para uma formação continuada, stricto sensu, lato sensu, sistemática. Então, é um problema que se torna ainda maior pelo fato dessas diretrizes não chegarem ao chão da escola. A gente sabe disso. Que a maior forma, né, a melhor forma que essas diretrizes acabam chegando é via livros didáticos. E aí o livro didático traz aquelas lacunas que eu apresentei inicialmente. Então, o que a gente precisaria? A gente realmente precisaria, né, alterar essa composição dessa grade curricular, né, já no ensino superior, para atingir esse professor que futuramente vai estar no chão da escola e entender que não adianta muitas frentes se a gente não atacar uma frente que é central, que é a formação do professor.
que é uma peça-chave nessas lutas, né, nessa bandeira das lutas identitárias. É um trabalho de sensibilização também desse docente. Então, eu considero que muita coisa são afluentes de um rio principal. E, para mim, o rio principal está nessa formação do professor. Que essas diretrizes, não só essa, né, muitas diretrizes não vai atingir o chão da escola. E, efetivamente, chega pela via do livro didático. E aí o livro didático vem com essas lacunas. Então, a gente precisa realmente, né, se é que a gente quer mudar esse quadro de fato, a gente tem que começar pelas universidades. Eu concordo com o professor Gerson e com o que o colega colocou. A gente realmente precisa de uma reparação histórica, a gente precisa, né, mexer nessas comunidades disciplinares universitárias, enfim, é isso. Professora Fátima, ainda continuando, ainda insistindo, né, nesse trabalho com a história dos povos originários na escola, o professor Fernando, ele, né, aponta que está começando a trabalhar agora com a temática indígena e gostaria de investir ali no estudo da sua própria cidade como fonte. O que você indicaria, assim, de o que buscar, né, quais os primeiros passos a dar, como mapear aí esse contexto para trabalhar com os povos originários? Então, professor Fernando, obrigada pela sua pergunta. Eu vejo que muitos colegas têm um interesse sincero em trabalhar com a temática, mas encontram muitas dificuldades. Por que eu digo que é interessante trabalhar a cidade como uma fonte? Porque essa cidade, ela vai trazer inúmeras marcas da presença indígena. A maioria das nossas cidades sempre vai ter uma toponímia, é um rio, né? É um local de memória. Niterói tem vários, o próprio nome já é historicamente indígena, mas lá tem uma pedra que é um monumento da cidade, que é um rastro da presença indígena, né? Então, assim, o que eu recomendaria, né, em primeiro lugar, é um trabalho mais direcionado com esse estudante, porque esse estudante provavelmente, né, tem interesse em conhecer essa cidade. Então, fazer uma composição de um acervo documental que pode ser construído ao longo de um percurso letivo, mas pode ficar para os outros anos letivos também, né? Então, é utilizar a toponímia, é utilizar as memórias familiares desses estudantes, porque vai nos trazer muitas dessas marcas identitárias, né? Então, é possível ler essa cidade em várias camadas no tempo, né? Dessa presença indígena. Por exemplo, existem cidades que possuem rios, né, com nomes indígenas. E aí eu acho que um trabalho bem interessante que se aproxima da questão ambiental, né, e é uma aprendizagem interessante para a gente, né, que está nas escolas regulares, escolas não indígenas, que vai despertar o interesse do estudante, é ver esse rio, por exemplo, que quando tinha a presença do indígena, ele era caudaloso, né, ele era navegável, e agora está poluído, está assoreado. Por quê? Porque não tem esse elemento ali também para preservar com essa relação com a terra que nós não temos. Então, são possibilidades, inclusive, até de um trabalho mais interdisciplinar. É possível. Obrigada, Fátima. Professor Gerson, a Meris é aqui, ó, fiel no chão da história, né? E eu vou colocar uma pergunta dela, que é sobre os direitos indígenas nas constituições brasileiras republicanas. Ela gostaria de saber o que o senhor pode falar aí sobre esse tema. Então, é a Melis, não é o nome? Meris, então, boa pergunta, obrigado. Nós temos ganho enorme com a Constituição de 1988. É bom que se diga e se afirma. Aliás, é uma das melhores constituições do mundo. Sem dúvida, é a melhor na América do Sul, à exceção desses países andinos, Bolívia, Equador e Peru. Mas, talvez o nosso, do ponto de vista do arcabouço, né, jurídico, é um dos melhores, não é? Um dos mais avançados. Não falta muita coisa, a não ser o próprio Estado abrir mais para, por exemplo, representação política, né, de vozes, nos campos de tomada de decisões. Fora isso, os direitos indígenas são muito bem articulados na Constituição de
1988. Isso é um fato, e é importante que a gente compreenda isso, inclusive para quem não concorda, possa defender essa Constituição, defender esses direitos, não é? Agora, a grande questão é que não são implementados, não são respeitados, não são garantidos. Eu poderia aqui dar um exemplo. A Constituição de 88, na parte transitória, tinha determinado 5 anos para regularizar todas as terras indígenas, né? Calculem o tempo de 1988 para cá. Não está regularizado nem metade das terras indígenas que precisam ser desregularizadas. Não é? Quer dizer, hoje tem mais terra não reconhecida e regularizada do que já regularizada em toda a história. Então, só para se dar um exemplo, a educação é outro campo, não é? Um direito maravilhoso. Olha que a educação escolar indígena específica, diferenciada, bilíngue, multilíngue, intercultural, própria, autônoma e assim por diante. Quando a gente entra numa escola indígena, não tem quase nada disso, a não ser, claro, né, as crianças falando a sua língua indígena, mas, fora isso, é uma escola quase igual aos outros, né? Então, uma forte... Bom, por um lado, uma ignorância por parte dos gestores, por parte das pessoas. Quando não há ignorância, há, de fato, uma má vontade, ou mesmo uma discriminação, um racismo, não é? Que não querem, de forma nenhuma, permitir, não é? Garantir essa autonomia, avançar nessa qualidade pedagógica, né? Do específico, do diferenciado, e assim por diante, não é? Então, eu costumo dizer que o Brasil tem tudo para ser um país efetivamente que respeita os povos indígenas em todos os campos, porque nós temos uma boa legislação. A questão é que aqui se criou uma cultura, né, de respeitar esses direitos, né? Porque, de fato, muita gente acha que essa é uma forma abusada de atender esses direitos indígenas, né? Porque eles são minoria, porque eles são perdedores na guerra, não é? Da guerra de conquista, que são empecilhos para o desenvolvimento e assim por diante, né? Quando não percebe a grande potência, a riqueza de contribuição do ponto de vista das terras indígenas, né? Terras indígenas são hoje praticamente a área preservada no Brasil. Só para ter uma ideia do que eu estou dizendo, 1/4 de toda a produção do carbono hoje está praticamente gerenciado pelas terras indígenas. 1/4. Não é só para se ter uma ideia da importância, né, dos povos indígenas. Mas isso não se considera. Mas o que se fala, não, os índios que atrapalham, os índios que são indolentes, os índios que não devem ter direitos, né, porque isso e aquilo, e assim por diante. Ou seja, mas a Constituição é um marco referencial extremamente importante, até porque não é simplesmente dádiva, né? Foi resultado de conquista de longos anos de luta dos indígenas e da sociedade brasileira, porque não havia nenhum deputado indígena lá na Constituinte de 86, 87, 88, né? Foi a sociedade brasileira que pactuou, não é, que acordou esses direitos, então precisam ser respeitados e garantidos, né? Se a gente avançar na garantia e no respeito, teremos um Brasil muito mais humano, né, que respeita os direitos indígenas. E respeitar direitos indígenas é respeitar outros direitos, né, dos negros, dos quilombolas, das minorias, e assim por diante. Obrigada, professor Gerson. Professora Fátima, na sua fala, nas respostas anteriores, você chegou a citar a questão do livro didático, né? E aí o Eduardo, ele coloca aqui no chat uma questão, mas que é também, de certa forma, ele situa assim, eu não me prendo aos livros didáticos, né? Mas ele pode bem tratar desse assunto dos povos originários, mas por qual motivo os livros não abordam esse assunto? Então, eu acho que a gente também não pode generalizar. Há livros que abordam, ainda persiste uma representação ainda muito falha, principalmente pela questão de não mostrar esses nossos povos originários nesse percurso temporal, né? Então, ele aparece no momento da colonização e, desaparece. Aí, daqui a pouco, aparece novamente nas lutas, né, pela redemocratização, pelas pautas identitárias. Mas, se a gente olhar bem, essa lacuna ela é grave, porque o nosso nativo, os nossos povos indígenas, eles estão em ação o tempo todo,
né? Então, não é que o livro didático ele precisa ser revisto, mas ele já vem no movimento de revisão. Né? A gente já tem alguns materiais que trazem a temática de uma forma crítica, problematizadora, mas ainda, por exemplo, essa questão do tecido conectivo, né, de colocar isso que o professor Gerson falou, né, respeitar o direito do indígena, respeitar o direito de todo mundo. Né? A questão do respeito, essas culturas, elas não estão compartimentalizadas, né? O quilombo, né? Como é que o quilombo cresce? Não é com a ajuda dos nossos nativos que vão dar o mapeamento dessas terras para eles? Então, quer dizer, são alianças que são muito estratégicas. E isso não está lá só no passado. Isso está aqui. Mas quando você pega o livro didático, você vê essa ruptura. Então, a perspectiva dessas metodologias, né, elaboradas é justamente tentar dar conta dessas convivências, porque elas são estratégicas. Elas foram estratégicas no passado e elas foram estratégicas no presente. E quando você fala isso para um aluno da educação básica e você mostra isso para esse aluno da educação básica, você leva ele naquela aldeia, você leva ele naquele sítio arqueológico, você leva ele naquele quilombo, ele vai percebendo que aquilo ali realmente existiu, mas ainda existe, não está morto, não está cristalizado. Então, a gente vai ter professores no nosso país que vão olhar para esse material e vão ter essa percepção, mas a gente vai ter uma outra realidade de professores que não vão ter essa percepção. Então, esse cuidado com a formação, né? A lei está aí, mas nem todo... Gente, são 20 anos, mas nem todo mundo tem ciência da lei, nem da necessidade da lei. A gente está falando para um país de dimensão continental. Então, é uma forma até didática da gente fazer ecoar a nossa voz para essa temática, é ser insistente, né? É ser insistente, persistente, educado, exigente, às vezes, né? E, claro, o professor que está analisando esse material, que ele percebe, ele vai exigir um material de qualidade, e quando ele não encontrar um material, ele vai tentar agir nessa lacuna, né? Mas isso não é uma realidade tão ampla quanto, de repente, muitos colegas que observam, talvez isso não seja a realidade de todos nós, tá? Por conta mesmo da precarização docente. Obrigada, professora Fátima. Agora, o Delton, ele já direcionou aqui para o professor Gerson a questão dele, ó. Há uma série de práticas e pesquisas que aproximam os estudos afros dos estudos dos povos originários no ensino de história. Quais as contribuições dessa aproximação e quais os seus limites? Bom, Delton, obrigado pela pergunta. É verdade, tem havido cada vez mais esforços, né, nessa articulação, eu nem diria integração, mas nessa aproximação, integração, principalmente nos últimos anos, né, com a criação de diferentes comissões, núcleos de estudo afro-indígenas, não é? Eu acho que o grande ganho é o empoderamento desses segmentos, não necessariamente minoritários demograficamente, porque, por exemplo, o segmento negro não é minoritário, não é, mas historicamente periferizado de algum modo, ganha força, ganha visibilidade, ganha robustez, qualidade, mas, sobretudo, força política, né? Força política do ponto de vista de conquistar espaços, de conquistar vozes. E isso é muito importante, não é? Essa cooperação, essa colaboração entre esses segmentos. Inicial ainda, né? Acho que deveríamos avançar mais. Eu sempre sinto que a gente poderia fazer bem mais, porque são segmentos que vão se ajudando mutuamente, e às vezes um puxando o outro. Quer ver? Eu vou dar um exemplo concreto. Exatamente a conquista da Lei 10.639. Puxou depois a Lei 11.645. Nós, indígenas, reconhecemos isso. Quer dizer, nós fomos, não é, juntos, sendo também beneficiários dessa lei, dessa orientação, não é? E no campo de pesquisas, até porque tem histórias bastante semelhantes. Então, eu acho que essa aproximação, sim, esses segmentos todos ganham. Isso deveria acontecer com outros segmentos. Quais são os limites? Obviamente, as alteridades. As autoridades precisam ser preservadas, precisam ser fortalecidas e
promovidas, não é? Porque essa é a grandeza, essa é a riqueza, esse eu diria o maior poder, né, de capital simbólico com relação a isso. E segundo, também porque são pautas diferentes, né? São muitas vezes agendas, perspectivas bastante diferenciadas. Então, é preciso que haja esse respeito, inclusive valorizando, né, aquilo que nos diferencia, porque aquilo que nos diferencia, que nos distingue, que nos identifica, são também as nossas forças e as nossas potências, né? Agora, acho que a aproximação ao trabalho coletivo, e isso tem tido resultados muito grandes. Eu digo isso porque há pouco falei, né? Eu ministro disciplinas como epistemologias indígenas, filosofias indígenas, mas eu trabalho também com filosofias africanas. E por conta disso, li e adoro muitos filósofos e sábios negros, né, afro-brasileiros e assim por diante. Assim como estou estudando filosofia indiana, chinesa, porque eu quero que meu aluno, seja ele indígena, não indígena, que eu quero que ele aprenda que o mundo é diverso, que não existe apenas um conhecimento, não existe apenas um sistema de conhecimento, que são vários. E essa é a riqueza do mundo, e essa deve ser a riqueza de um cidadão de hoje, né? Globalizado. Por que o cidadão globalizado ele também se torna tão pobre? Porque só conhece um mundo, né? Um pensamento, um sistema. Que globalizado é esse, né? Então, para mim, o globalizado tem que conhecer o mundo. E eu procuro, para mim, isso e para os meus alunos. Muito obrigada, professor Gerson, professora Fátima. O pessoal está participando bastante aqui no chat, concordando, desdobrando as reflexões. Infelizmente, a gente não pode, né, ficar aqui, se estender muito. Então, eu vou devolver a palavra para o meu amigo professor Jean. Só queria lembrar o pessoal que tem 2 links já no chat. Um é do certificado e um é um formulário interno nosso de avaliação, que vocês podem registrar ali sugestões, que é muito importante para a definição das temáticas, para os ajustes, né? Nós estamos aí nos adaptando ainda a esse universo aqui dos diálogos virtuais. Então, pedir para quem puder também colaborar nessa pesquisa. Agradecer mais uma vez, professor Jean, para os encaminhamentos finais. Obrigado, professora Rosiane, sempre brilhante na condução das questões, né? Sempre muito dinâmica, né? Isso é muito importante para a gente. Então, esse é o momento que a gente vai abrir para os nossos convidados, para as suas considerações finais. A gente sempre pede uma recomendação de leitura, ou de um objeto cultural, filme, peça, canção, para que a gente possa sugerir para quem está assistindo, né, quem quer começar o assunto ou quem quer aprofundar. Professora Fátima, eu queria dizer que a senhora é uma inspiração, né? O seu trabalho é uma inspiração, o seu trabalho como professora, as suas publicações, seus textos. A senhora me disse também que a Prefeitura de Niterói investe na formação de professores, né? E aí o seu exemplo é um grande resultado, então, parabéns também à Prefeitura de Niterói, que vem de longa data e de vários governos e vários partidos, né, investindo na formação docente, né, e a gente colhe resultados bons como esse. Eu tinha ali uma pergunta, ali no final, que a gente não fez, se quiser, no seu fechamento, falar também um pouquinho, né, dessa questão da superação do eurocentrismo, né, para a gente alterar esses jogos iniciativos, repensar nossa matriz para a escrita da história, para o ensino de história, pode ficar à vontade. Muito obrigado, viu, professora Fátima? Eu que agradeço mais uma vez, né? É muito bom estar aqui com todos vocês, partilhando esse momento de aprendizagem, né? Aprendi muito hoje também. Sobre essa questão, né, dessas relações assimétricas, seria necessário realmente uma transformação radical da sociedade, e isso depende, né, do seu maior engajamento. E isso também fica muito claro na trajetória dessas leis identitárias, que foram frutos, né, dessa mobilização dos nossos grupos culturais, tanto afro-brasileiros quanto indígenas. Então, o que nós vemos nos nossos currículos, né, é esse território sendo disputado por diversos grupos que têm suas próprias visões e projetos de sociedade.
E isso vai acabar se materializando na vida dos professores da educação básica, atualmente, através de políticas que tendem a negar a sua autonomia. Realmente, Niterói é uma rede que eu considero diferenciada, já trabalhei em outras também, principalmente por essa questão da formação, mas também da autonomia que nós temos ainda para trabalhar, né? E é justamente essa categoria da educação básica, que se a gente for olhar bem, né, é a categoria que tem sido muito atacada nos últimos anos, e até mesmo com tentativas de criminalização, mas sem fundamento jurídico algum, só que ela já vinha de longo percurso, né, sendo desvalorizada. E aí, se a gente tem esse interesse realmente, né, de alterar esses jogos enunciativos, para repensar nossa matriz, né, deslocar esse eurocentrismo, é fundamental a gente oferecer condições mais atrativas para essa carreira, né, dando investimentos também para que ela possa se autogerir numa ação mais propositiva, como o senhor bem falou, né? E se isso não for levado muito a sério, a tendência é um apagão nessa profissão, né? E aí, com todo esse aparato tecnológico, isso vai ser traduzido em perdas na relação com o saber. Essa precarização docente, né, ela que está contribuindo para essa manutenção das desigualdades também. O professor, ele exerce uma função social muito importante, né? E isso fica muito claro nesses jogos de poder. E também não tem nem como duvidar de que isso tudo é intencional, né? Então, esses jogos de poder não são apenas discursos, são práticas, né? E aí essas práticas acabam nos levando também a sair perseguindo distrações. E aí, com isso, a gente não vem atacar qual é a questão principal, né? E eu acho que a principal questão aqui que a gente tem que ter um olhar forte, carinhoso, né, de empatia. A gente falou muito de empatia, de alteridade, mas é importante também ter alteridade com a função docente, né, da educação básica, que é essa questão da precarização docente. Eu acho que isso é uma questão central, né, nesse debate. Como eu falei, para mim é o rio principal, o restante são afluentes, né? Vem na esteira desses rios afluentes. Então, nessa implementação dessas leis, também tem muitas jogadas estratégicas, né? A gente fala aí dessas leis identitárias, isso foi um ganho, ninguém vai dizer que não foi um ganho enorme, mas essas leis, nesses três dispositivos, né, esses 3 parágrafos da lei, ela vai tratar da educação básica, né? Eu não sei se, por não ter um imperativo da lei, o ensino superior também, claro que também tem a questão das comunidades disciplinares, né? Mas se isso não for também levado para o ensino superior, que é quem, em geral, forma os professores no Brasil, como é que essa lei vai ser efetivada, né? Como é que a gente vai tornar essa lei uma realidade concreta? O meu trabalho é muito nisso, vai muito nessa direção. Como efetivar, como tornar isso concreto, né? É preciso dar condições materiais para que esse professor venha implementar, né? E aí, dificilmente, esse professor da educação básica, como eu falei, ele vai poder retornar para a universidade para fazer uma pós em temática indígena ou relações étnico-culturais ou qualquer outra pós. E aí eu não vou entrar no mérito das DCNs que foi citadas aqui, porque elas não têm a mesma força da lei, né? Então, é interessante que tivesse um dispositivo legal também para, né, meio que nortear esse currículo do ensino superior. Porque do jeito que está, né, a gente está muito dependente da vontade dos sujeitos, né? E às vezes a vontade ela só se move por força da lei. E com isso, o que eu estou argumentando aqui é que para que haja efetivamente essa redistribuição desses espaços, a gente precisa entender que isso é algo que deve ser buscado em rede, né? Esse movimento mesmo de alianças, uma rede de conhecimentos e poderes. A gente tem que romper com essa tradição que ainda é muito forte de hierarquizar os saberes produzidos nas escolas e nas academias, assim como outros saberes que a gente pode afirmar que são saberes que têm sido subjugados, né? Mas que não são saberes inferiores, né? São saberes diferentes. O próprio exemplo dos saberes dos nossos irmãos indígenas, né, que vem lutando para terem seus saberes legitimados por uma lógica que ainda é da racionalidade moderna, e essa racionalidade, ela tende a negar que esses saberes indígenas são científicos, mas são científicos sim, porque existe método, experimentação,
E nós, como já foi dito aqui, nós não precisamos mais pautar nossa cientificidade por uma lógica que costuma excluir. A gente pode buscar outras lógicas, né? A gente pode dialogar com outras lógicas também, para a gente tentar romper com algo que beira o elitismo, né? Por isso eu trouxe essa experiência dos meus alunos lá na região de Itaipu, né, com esse fato deles ficarem impressionados com a união. Eu acho que isso aí também deve nos impactar, né? É algo que a gente deve trazer isso como experiência prática. E nesse sentido também é considerar que essas políticas precisam dar conta de outro movimento, além de valorização das identidades. Nós precisamos também investir em políticas públicas que garantam a difusão dos saberes de outras culturas de modo mais justo. E isso tem a ver com essas políticas de hibridação. Então, em suma, nós precisamos de políticas de valorização docente, né, para reverter essas narrativas que o senhor problematizou, romper com esse pensamento hierarquizador de espaços e de saberes, caminhar numa perspectiva mais próxima à construção de conhecimentos em redes, políticas de identidades articuladas a políticas de hibridação, e entender que isso tudo quem faz somos nós, né? Somos nós, quando nós estamos teorizando, tentando entender esse mundo prático, quando nós estamos atuando no mundo da prática. Então, o que a gente precisa, de repente, talvez, né, seja esse olhar do jovem e pensar como é que a gente se articula com outros grupos para a gente caminhar juntos, para a gente tentar equilibrar essa balança que tem sido tão desigual. Em relação à indicação, né, que o senhor solicitou, e eu sei que de repente tem mais algumas pessoas interessadas, né? Em primeiro lugar, como eu já estou me despedindo, eu queria novamente reafirmar minha satisfação de estar aqui, agradecer mais uma vez por essa oportunidade, né? É sempre muito bom debater algumas possibilidades no ensino de história em relação à temática indígena. Melhor ainda é conhecer outras cosmovisões, eu acho que isso é muito importante. Então, assim, muito do que aqui foi tratado está de modo mais aprofundado, o senhor já chegou a citar, nesse livro aqui, que é Diálogos Interculturais no Ensino de História, Oficinas Pedagógicas para Implementação da Lei 11.645, de 2008. É um livro em que apresento essas metodologias por mim desenvolvidas a partir dessa interlocução entre a teoria intercultural e a prática em sala de aula. O livro propõe também diálogos com os professores e com os alunos, né, a partir de situações desafiadoras da nossa temática cultural. Eu quero presentear nossos colegas com uma cópia em PDF do livro. Vocês podem encaminhar um e-mail solicitando para fatimapires@ufrj.br. Vai ser enviado sem nenhum custo. A segunda indicação é o livro Ensino de História e Suas Práticas de Pesquisa, que tem um artigo da professora Ana Maria Monteiro, em coautoria comigo. O livro foi organizado pela professora Juliana Alves e pelo professor Newton Pereira, com o lançamento previsto para maio desse ano. No artigo, nós analisamos as teias discursivas de um documento que é considerado muito inovador e de vanguarda, por vários motivos, entre eles por abordar a temática indígena de forma crítica, muito antes da legislação de 2008, já que é um documento da década de 1980. Eu quero também indicar aqui alguns trabalhos que são frutos do projeto Residente, Observatório das Relações entre Jovens, História e Política na América Latina, coordenado pelo professor Sérgio. Esse ano nós teremos a publicação de um livro com vários artigos de pesquisadores do Brasil e da América Latina, entre eles o próprio professor Jean, em coautoria com o nosso colega Matheus. Terá também um artigo meu, onde questiono se os jovens cariocas reconhecem suas identidades como híbridas, trazendo questões para o ensino de história com enfoque cultural. Foi um trabalho muito desafiador, porque utilizamos dados quantitativos, analisados à luz de nossas teorias, e falando ainda desses resultados, por fim, eu quero também indicar a leitura da dissertação do professor Matheus Cruz, que é intitulada Jovens Brasileiros e a Temática Indígena, Reflexões sobre os Direitos Humanos, Cultura Histórica e Interculturalidade. Ele trabalhou os dados do projeto Residente, né? Esse projeto ele vai prospectar respostas de jovens da América Latina, né? Quais são as visões e representações que esses jovens têm acerca do ensino de história, de como eles aprendem, a função do livro, é ouvir o jovem, né? É uma pesquisa que se volta para a escuta sensível do jovem. Então,
O Matheus, ele traz essas questões e ele faz diálogos teóricos muito interessantes, entre eles com o próprio professor Gerson. Então, eu recomendo bastante essas leituras, tá bom? Mais uma vez, obrigada por essa oportunidade. Reafirmo novamente minha satisfação de estar aqui com todos vocês. Muito obrigado, professora Fátima. O nosso tempo está avançado, mas eu não posso me furtar de dizer que o professor Gerson, para a gente, é um avatar. Eu já disse isso para ele, né, que o discurso dele né, consegue agregar a questão do sagrado, do racional, né, do cosmológico, do epistemológico, né, então é uma fonte de inspiração constante para todos nós. A gente sabe que os povos indígenas também têm os seus segredos, então ele escondeu algumas coisas lá dos Baniwa, não contou do mingau, por exemplo, delicioso, que é servido pela manhã, não contou que eles têm um rio maravilhoso de dar inveja, do qual eles cuidam e também se relacionam o tempo inteiro. Mas fora essas brincadeiras, professor, a gente agradece muito a sua presença e fica aberto para as suas considerações finais. Obrigado, professor Jean. Só muito rapidamente, eu esqueci, inclusive, de falar uma coisa muito importante para a Meris na pergunta dele, e isso vale também um pouco o pensamento aqui final, né? A Constituição de 88 quebrou uma perversidade com os povos indígenas, que foi resultado daquela dúvida ou negação da humanidade indígena, né, cosmológico, teológico. E a Constituição de 88 quebra com essa visão, não é? Que gerou a chamada incapacidade indígena. Olha que coisa absurda, né? Os indígenas aqui no Brasil viveram praticamente 5 séculos, ou 5 séculos, sobre esse véu de incapacidade, ou como o Código Civil brasileiro dizia, relativa capacidade. Relativa incapacidade, né, que gerou a tutela. Então, era o Estado brasileiro, né, que pensava pelo índio, falava pelo indígena e decidia pelos indígenas. Olha que coisa absurda, não é? 5 séculos com esse tipo de pensamento e prática. E a Constituição quebrou isso, é muito importante, não é? E acho que o outro pensamento acho que a nossa principal arma, nosso principal instrumento para garantir direitos e avançar nesse mundo mais solidário, menos tenso do ponto de vista das relações étnico-raciais, não é? É a educação. Então, aí, a professora Fátima falou disso, né? A precarização do trabalho do professor não é só a precarização do professor, a precarização da educação, da escola como um todo, não é? Então, acho que isso merece um posicionamento claro com relação a isso. Acho que como propósito, como trabalho, sim, sem dúvida nenhuma. Acho que o nosso desafio no mundo atual, contemporâneo, moderno, pós-moderno, é sim promover povos, promover culturas e junto aos seus saberes, não é? Seus conhecimentos, seus valores, e assim por diante, não é? Eu sou, assim, decididamente otimista, eu sou muito confiante de que estamos fazendo progressos importantes, mas de vez em quando a gente cai em alguns desníveis, como agora nesse tempo que estamos passando, não é? Por que otimista? Acho que no mundo indígena isso é importante para quem trabalha nesse ramo da educação, não é? E quer trabalhar com a educação escolar indígena. Hoje tem uma vantagem enorme, nós temos vários indígenas, pesquisadores, escritores e assim por diante, não é? E isso, para mim, hoje é uma potência enorme, eu sou muito esperançoso por isso. São 60 mil indígenas hoje nas universidades, 60 mil indígenas, para um segmento populacional que há 20 anos atrás talvez tivesse 5 indígenas na universidade, né? Saltou para 60 mil. Muitos desses estão no ramo da história e estão escrevendo, né? Já tem bastante material produzido por indígenas. É importante ouvir essas vozes, essas narrativas, né, da alteridade, sujeitos indígenas, né? E esse desafio de avançar na humanização, acho que o grande desafio para todos nós temos que rehumanizar a nossa sociedade, a nossa humanidade, não é? Porque cada vez fomos nos guiando, né, pela tecnologia, pela máquina, por outras questões, não que sejam ruins, mas a gente esquece um pouco a nossa dimensão humana. E eu acho que os povos indígenas tendem muito a contribuir.
Para finalizar mesmo, professor Jean, eu agradeço essa oportunidade. E, de fato, olha, dizer para todo mundo, ao contrário do que às vezes possam imaginar, terras indígenas, terra banil é tão distante lá na fronteira com o Brasil e Colômbia, não, isso se chega fácil, né? E a grande vantagem qual é, professor Jean? Você conhece, né? Nossas terras, nossas casas não têm porta, não têm portões, de modo que os nossos rios, lá é o Rio Içana, o Rio Negro, as nossas florestas estão abertas, porque não tem portões. E estamos sempre, né, de braços abertos, não só para receber, para dialogar, para interagir. Somos sempre muito solidários, hospitaleiros, e isso é a nossa ancestralidade, não é capricho, não é nenhum processo evolutivo de educação, né? São nossos princípios, são nossos modos de ser, de relacionar e de viver ancestralmente, né? Então, todos que nos procurarem, estaremos sempre, não posso dizer de portas abertas, porque não tem, mas com os nossos rios e nossas florestas abertas, que, de fato, né, o Rio Negro é uma região 100% preservada. Isso nós temos orgulho de dizer, não é? Isso não é resultado do acaso, não, isso é resultado de uma concepção, de uma racionalidade, de uma lógica, de um modo de vida que persiste, que existe, que espero que continue por muito tempo, não é? É uma região completamente hoje, totalmente preservada, não é? Por longo processo de luta, da qual tenho o maior orgulho de ter participado, não é? Eu sou um dos fundadores da Federação das Organizações do Rio Negro, trabalhei 10 anos como dirigente daquela federação, que hoje continua firme e forte. Então, só tenho a agradecer, professor Jean, professora Josiane, né, pelo trabalho, por essa oportunidade, contribuir um pouco, estamos sempre dispostos para esse diálogo, né, com todo mundo, com os não indígenas, com os negros, quilombolas e outros povos do mundo. Eu sou fascinado por isso, e eu tive o privilégio, inclusive, de conhecer os 5 continentes, né? E isso me abriu muito a mente, e eu sempre digo que eu sou um privilegiado, porque isso, dentro mesmo do mundo indígena, é muito mais humano e muito menos discriminatório, né? Que eu acho que isso é fundamental para a gente pensar essa nova humanidade. E a história, eu acho que, assim como a universidade, tem um papel fundamental nessa reconstrução da humanidade, na reconstrução, reencontro do nosso país, um encontro consigo mesmo. Não dá para continuar com um Brasil que vive de costas para o seu território, para a sua gente, né? Fica de costa porque a frente é sempre para a Europa. Não dá para continuar desse jeito, não é? Vários artistas, cantores já fazem isso há muito tempo, mas a gente precisa levar muito mais a sério a isso, né? Muito obrigada. Nós que agradecemos pela generosidade, professor Gessen. Queria dizer que o professor Gessen também tem vários livros, um deles... eu esqueci, se eu posso falar, professor, rapidinho. Claro. Eu trouxe aqui, tem vários, mas eu queria deixar 2 especificamente. Eles não são livros didáticos, são livros de referência para ensino médio e para quem ingressa na graduação, né? Então, para os calouros na temática indígena. 2 eu recomendaria porque eles são mais completos, gerais. É, de fato, o primeiro livro que eu escrevi a pedido do MEC, que chama O Índio Brasileiro, o que você precisa saber sobre os povos indígenas do Brasil de hoje. Olha só, isso já é de 2006. O outro é A Presença Indígena na Formação do Brasil, do professor antropólogo João Pacheco de Oliveira, ali do Museu Nacional da UFRJ. Esses 2 livros são acessíveis via internet, estão na internet, então facilita, não é? Eu tenho o livro de doutorado que é mais sobre educação indígena, se chama Educação para Manejo do Mundo. Olha que coisa interessante, né? A educação não é para enriquecer, não é para criar vaidade, como é, né? A educação é para ajudar a administrar o mundo, para manejar o mundo, não é? Isso é importantíssimo. Infelizmente, esse livro não está disponível na internet, mas eu acho que é encontrado nas livrarias, porque nem eu não tenho mais praticamente, né? A minha parte já distribui todo que a editora Contracapa me reservou. E, por último, quem quer conhecer um pouco do Alto Rio Negro, eu coordenei a produção de um documentário de 25 minutos, não, de 45 minutos, que
é assim, uma expressão clara de como é essa vida que o professor Jean fala lá no Rio Içana, no Alto Rio Negro, como é que o indígena vive e luta no dia para sobreviver, viver e educar-se, inclusive educar-se no sentido amplo, né? Educação indígena, tradicional, e educação escolar, que se chama, é um documentário, né? Se chama Os Caminhos de Amália. Amália, inclusive, é uma aluna minha, que está se formando esse ano, né, de graduação, licenciatura indígena, né? Os Caminhos de Amália, um material com muita qualidade, muito bem feito. Na época, tive a sorte de contar com o apoio do Exército, porque jamais percorreria o quase continente Rio Negro, né? Então, tivemos que utilizar aeronaves e o aporte do Exército Brasileiro, a quem agradeço. Então, tem outros materiais, né, mas acho que esses podem ajudar muito para compreender um pouco esse mundo indígena. Muito obrigado. Agradeço novamente. Esse é o primeiro livro que o professor Gerson indicou. Os professores da educação básica também podem aproveitar vários trechos para serem usados na escola, e ele está disponível para download, como ele mesmo disse. Bem, com isso a gente encerra uma primeira temporada do Chão da História, que tratou da interculturalidade, para a gente poder pensar juntos um outro currículo possível, prescrito, vivido para a sociedade brasileira. A gente agradece novamente os nossos convidados, foi uma honra estar aqui com vocês, o chat está vibrando, agradecendo muito a presença de vocês, né? Agradeço também àqueles que estão acompanhando aqui em tempo real, aos demais que vão assistir a esse encontro posteriormente, e é isso, então, um grande abraço a todos, contamos com vocês daqui a 2 semanas no próximo Chão da História. Muita saúde, muita paz. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, saúde e paz. Tchau, boa noite, gente.